Integração da região metropolitana. Vamos falar sobre transportes, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, tudo isso aqui no Tribuna Livre do CMC Podcasts, um tema trazido pelo vereador Leônidas Dias, que está aqui do meu lado, com dois convidados especiais. Vou pedir para rodar a vinheta, a gente vai conhecer esses convidados e entrar de vez nesse bate-papo sobre a integração da região metropolitana de Curitiba. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do CMC Podcasts. Hoje o Tribuna Livre vai falar sobre região metropolitana. Como eu anunciei na abertura, é o tema trazido pelo vereador Leônidas Dias. Vereador, obrigado pela sua participação e por trazer esse tema tão interessante para a nossa cidade, para a nossa região aqui de Curitiba. Alex, um abraço, uma grande satisfação mais uma vez estar participando aqui do nosso podcast na Câmara Municipal de Curitiba. E como nós tínhamos o acesso à Tribuna Livre, atualmente estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos aqui da casa, e nós temos muitos temas que são pertinentes a Curitiba e aos outros 28 municípios que entregam a nossa região metropolitana de Curitiba. Então trouxe dois grandes amigos também que são são especialistas nesse tema, porque nós não podemos mais considerar uma cidade de maneira isolada. Nós estamos numa grande metrópole, por isso a intenção da gente poder levar a informação para os curitibanos e também as pessoas que estão na nossa região metropolitana, hoje somando aí uma população inclusive superior a 3 milhões e 500 mil pessoas. Legal, vereador, vamos aproveitar então apresentar esses convidados. Vou começar aqui pela minha frente, o Valfrido Eduardo Prado, conhecido como Neco Prado, secretário executivo da Associação dos Municípios de Curitiba, a ASOMEC. Neco Prado, bem-vindo ao CMC Podcasts. Obrigado, Alex. Eu quero cumprimentar o vereador Leônidas Dias, agradecer pelo convite e agradecer da gente ter essa oportunidade de discutir esse tema que trata da região metropolitana e da integração metropolitana. Maravilha, obrigado, né? Vou apresentar também quem está do seu lado, o Simão Gustavo Caldas de Quadros, procurador-geral do município de Araucária. Simão, bem-vindo ao CMC Podcasts. Obrigado pelo convite, vereador Leônidas, Alex, Grubal, Neco. É sempre um prazer discutir a região metropolitana de Curitiba aqui com vocês e estamos à disposição, vamos bater esse papo aí. É isso aí. Vou só, antes da gente começar, também lembrar para quem estiver nos assistindo, escutando, favoritar a gente no YouTube, marca lá para não perder esse papo aqui e outros que a gente traz aqui no CMC Podcasts. Vereador Leônidas, a região metropolitana complementou, né? 51 anos no dia 8 de junho. Correto. Então, né, um aniversário aí marcante para a nossa região. O senhor destacou já, né, no seu alô aqui para o público como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos. Por que é importante a gente destacar, né, esse tema aqui no Tribuna Livre? Né, o que a gente pode, né, já dar de falar para o nosso público, né, que a gente vai discutir aqui, o que tem de organização, os temas que a gente vai, né, tratar aqui no CMC Podcast. Guruba, eu tenho uma experiência dentro da vida pública anterior a ser vereador. Quando eu estive entre 2013 e 2016 na Prefeitura Municipal de Curitiba, eu estava na atividade de superintendente da Secretaria de Assuntos Metropolitanos, ao qual o nosso convidado aqui, o Neco Prado, o Valfrido Prado, era o secretário municipal de Assuntos Metropolitanos. Então, a partir daquele momento, a gente já começou a desenvolver alguns trabalhos, algumas experiências que nós tínhamos por função criar a relação de Curitiba com os municípios da região metropolitana nas mais diversas áreas. Então foi um momento que nós conseguimos desenvolver alguns mecanismos de programas de integração metropolitana e começamos a participar também de alguns desses mecanismos. Hoje nós temos a antiga Comec, que é a AMEP, né, que é a Agência de Assuntos Metropolitanos do Estado do Paraná, é um órgão do governo do Estado hoje, né, presidido pelo Gilson Santos. Nós temos o Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos, que é o CONRESOL, que é hoje presidido pela Rosa Maria. Nós temos também a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a ASOMEC, que é presidida pelo grande Bill Zanetti, prefeito do município de Campina Grande do Sul, uma pessoa que também tem uma experiência de gestão pública, de gestão metropolitana muito grande, tanto ele quanto a sua família, né? Nós temos o consórcio intermunicipal, o COINGM, né, que agora é da Guarda Municipal, que é o mais recente consórcio que foi estabelecido, e ainda nós temos a exemplo também do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba, este que é o Prometrópole, que neste momento é presidido hoje pelo Tchuqueta, que é o presidente também do SEBRAE. Então existem várias dessas
posições, trabalhos, programas, agências metropolitanas que buscam dar algum nível de regramento dessas situações. Como citei, é a Guarda Municipal, é a saúde pública, né? É o Prometrópole também, é um desenvolvimento questão integrada, inclusive na qualificação e uma série de outras questões que eu acho que eram importantes que nós pudéssemos trazer aqui, porque como nós citávamos, né, completa 51 anos a região metropolitana de Curitiba, hoje composta por 29 municípios, mais de 3.500.000 habitantes, é uma cidade de uma integração bastante grande e a tendência é que nós possamos, inclusive, ver esses números alavancarem, né, doutor Simon e Neco, nos próximos anos, porque são as regiões metropolitanas que têm aumentado a sua densidade populacional. A gente viu esse indicativo através da própria Fazenda Rio Grande, que foi um dos municípios, se não for o município que mais cresceu dentro do estado do Paraná. Hoje nós estamos em um ano eleitoral, nós já temos a cidade de São José dos Pinhais superando 200.000 eleitores, já vai ter o segundo turno, inclusive acho que é o sexto ou sétimo município do estado que passa a ter o segundo turno. Só que tudo isso nós temos que tentar trabalhar de maneira integrada, porque se Curitiba trabalhar de forma isolada, nós não vamos conseguir ter um desenvolvimento dos outros municípios. Eu sou um vereador, graças a Deus, trabalhamos por toda a nossa cidade de Curitiba, mas como o doutor Simon tem conhecimento, Neco também, ele fala, grupo, eu sou morador da região norte da cidade, quase do extremo norte da cidade. Então, a minha região lá faz divisa com Colombo, com Almirante Tamandaré. Então, tem de diversos momentos que nós estamos de um lado da rua, nós estamos em Curitiba, do outro lado da rua nós estamos em Almirante Tamandaré. Em outro ponto do extremo da região norte da nossa região, nós estamos no bairro do Santa Cândida, do outro lado da rua nós estamos em Colombo. Então, assim, como nós temos que dar esse desenvolvimento integrado para essa questão? E mais importante do que isso, eu acho que fala exatamente porque a região metropolitana de Curitiba consegue dar uma garantia de desenvolvimento sustentável para a capital, que em grande parte dos momentos, inclusive da parte da alimentação, entre outras questões, e também a questão do meio ambiente. Então a comissão, acho que o nome coloca muito claro, né? Assuntos metropolitanos, desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Então, acho que são questões, três temas integrados, por isso que eu trouxe esses dois importantes convidados para que possamos discutir essas questões hoje aqui. Legal, vereador, porque esses temas, né, como o próprio nome da comissão diz, eles não estão restritos ao limite da cidade, né? O meio ambiente Correto. Não respeita, né, essa questão de, aqui acabou Curitiba, aqui começa Colombo, né, o meio ambiente é todo integrado. Mas vamos começar a ouvir falando do Neco Prado, porque com esses 51 anos da região metropolitana, ele está há 7 anos como secretário executivo, né, da SOMEC, também já foi prefeito de Quitandinha. Como é que você vê, Neco Prado, né, essa questão dessa integração metropolitana, como que isso é importante para todos os municípios, né, não só para Curitiba, mas também os nossos vizinhos aqui? Então, Alex, eu quero, antes de a gente começar a entrar nesse tema, eu gostaria de, nesse programa Tribuna Livre, prestar uma homenagem ao nosso presidente, Bill Zanetti, que atualmente é o presidente da SOMEC, mas principalmente que há poucos dias nós perdemos o seu pai, o Toco Zanetti, o Elirian Zanetti, que foi um grande batalhador pela região metropolitana de Curitiba. Foi um dos primeiros presidentes da SOMEC, foi uma pessoa que estava a todo vigor trabalhando como diretor comercial da Sanepar e sempre sensível aos temas da região metropolitana. Eu quero prestar uma homenagem a ele, ao Bill, porque eles sempre foram, o Toco foi uma pessoa dedicada, ele teve oportunidade de ser deputado, preferiu ser executivo, que era o que ele gostava de ser, e a gente tem os depoimentos assim do próprio Bill, que acompanhou eles nos últimos dias, sempre preocupado com as atividades públicas. Então quero deixar aqui a minha homenagem a essa pessoa tão importante que foi para nós da região metropolitana. Falar em região metropolitana, o vereador Leônidas sabe muito bem que por 4 anos a gente trabalhou esse tema. Se a gente fosse fazer aquele mosaico que normalmente se faz, aquele quadro, né, com palavras, aí você vai ver várias palavras lá, né, Simon? Como, por exemplo, mobilidade, cidadão metropolitano, questão metropolitana. No Covid esse tema foi tratado muito, a questão metropolitana de decisões, a legislação, enfim, várias palavras nesse mosaico. Mas no centro, com certeza, nós teríamos uma palavra, que é a integração. Então, tudo passa pela integração. Quando nós falamos em integração, a gente lembra só do transporte. Mas você mesmo citou, eu acho que é oportuno essa discussão que a gente está tendo aqui, essa possibilidade de a gente conversar. Quero parabenizar também o vereador Leônidas Dias, porque o trabalho que ele realiza eu acompanho de perto na sua região.
E tem também, a região dele é uma região conurbada, com Almirante Tamandaré, com Colombo, e ele enfrenta no dia a dia também essa questão, e conhece também, por isso é presidente dessa importante comissão, que trata do meio ambiente, desenvolvimento sustentável e assuntos metropolitanos. Esses assuntos estão entrelaçados. Então, você falou dos 51 anos da nossa região metropolitana, também o que eu posso dizer é que nesses 51 anos, a gente viu que uma cidade, uma metrópole, uma capital, uma cidade grande, ela não é aquela cidade medieval cercada por um muro, né? Como muitas vezes até alguns gestores até pensam nisso. Hoje, Curitiba, ela é a indutora da região metropolitana. Mas se nós vamos analisar como começou a região metropolitana, nós começamos com 14 municípios, onde 80% praticamente da população estava na capital e os outros 20% estavam na região metropolitana. Hoje nós temos praticamente 50% da população na capital e 50% da população na região metropolitana. Então isso demonstra o movimento também pendular que existe das pessoas, haja visto o trabalho, haja visto a parte de saúde, e tudo isso implica no transporte, na mobilidade, implica no tratamento dos resíduos sólidos domésticos, no lixo, e enfim, esses vários temas. Em 2015 nós tivemos aprovada, e o Dr. Simo acompanhou tudo isso, aprovado a lei do Estatuto da Metrópole, a 13.089, que tramitou por anos no Congresso Nacional. E essa que era uma árvore de muitos galhos, digamos assim, essa lei, com o passar do tempo foram sendo podados esses galhos, e ela ficou uma lei mais enxuta, que na origem da lei ela contemplava inclusive um fundo de região metropolitana para que assuntos conexos e integrados pudessem ser resolvidos através desses recursos. A alternativa que a gente tem, e o vereador Leônidas citou aqui, são os consórcios. Que o consórcio, na verdade, ele é público, onde as prefeituras participam, e aqui cito o exemplo do consórcio dos resíduos sólidos, que é o Conresol, o consórcio do lixo, onde nós temos os municípios participando, e onde, através dessa integração desse consórcio, possibilita a disposição final do lixo num valor menor. Né? Mas nós temos desafios com relação a isso também. Desafios no sentido de que nós precisamos aproveitar mais esses resíduos, nós precisamos novas tecnologias, nós precisamos ter usinas mais próximas dos outros municípios que estão distantes de Fazenda Rio Grande, onde é o único aterro que nós temos. Aliás, não é o único, nós temos mais um em Curitiba, mas com uma menor quantidade de recebimento de resíduos. Então, são muitos desafios, e esses 51 anos de região metropolitana representam... Curitiba sempre foi a indutora, porque Curitiba ela é uma grife pelo seu desenvolvimento planejado. E eu tive a grata satisfação de trabalhar anteriormente ao Bill Zanetti como nosso presidente, quando foi presidente da SOMEC o prefeito Rafael Greca, com o Eduardo Pimentel, que foi nosso coordenador. Correto. E trabalhamos muito no sentido do Prometrópole aqui, que depois a gente pode discorrer um pouquinho, e nesse trabalho mostrando que a região metropolitana Curitiba é a grande Curitiba, mas é a região metropolitana, e os assuntos e as políticas públicas têm que ser tratados de uma forma integrada. Sim, você acho que falou bem, né, com a questão da população. A região começa com 80% da população em Curitiba, mas hoje a região metropolitana, os municípios que servem Curitiba são os que mais crescem no Brasil. Né, o crescimento realmente se espalhando ao redor dos nossos vizinhos, como o vereador apontou. Sim. As pessoas, estou morando aqui no Santa Cândida, mas eu estou em Colombo também, porque é só atravessar a rua, já está tendo essa conurbação toda. Simão, em Araucária específico, que é um município especial aqui da nossa região, até pela questão da refinaria, né, muito próximo de Curitiba, também é uma referência, né, nesse agrupamento. O que dá para trazer nessa questão, até do que o Neco e o vereador apontaram sobre região metropolitana? Alexis, obrigado de novo, né, pelo convite desse podcast. E antes de falar sobre isso, eu também preciso me solidarizar com o Bill. Sem dúvida. O Elerian Zanetti, o Toco, era um amigo pessoal
meu, era um amigo pessoal do meu pai. Meu pai já é falecido há 15, 16 anos. Meu pai era advogado eleitoral do Toco, foi advogado dele em 96 e em 92, quando ele foi pela última vez prefeito de Campina Grande do Sul. E candidato único nas duas vezes. Ele entrou, inclusive, para notícias nacionais, porque ele foi eleito em 92 candidato único e foi reeleito em 96 candidato único. Isso mostra a força política dele como líder ali de Campina Grande do Sul, que também é uma cidade da região metropolitana. E o Toco morreu como diretor comercial da Sanepar. A gente sempre teve uma relação importante institucional em município de Araucária e os municípios da região metropolitana por conta dos contratos de concessão com a Sanepar, que são todos oriundos dessa época, inclusive da urbanização do Brasil. E de Curitiba e do Paraná especificamente. E ele sempre falava, eu fui o primeiro presidente da SOMEC derrotando o Saul Raiz, que era o prefeito da capital e era o prefeito nomeado pela presidência da República. As capitais eram áreas de segurança nacional e o Saul Raiz era nomeado pela presidência da República na época ali dos anos 70. E o Toco foi o primeiro presidente, ou o segundo presidente, um dos primeiros presidentes da SOMEC, mas ele sempre contava essa história de que havia derrotado o Saul Raiz. A região metropolitana, ela está vivendo uma nova fase de desafio, vereador Leônidas, Neco, Alex. Por qual razão? E não à toa nós comemoramos os 51 anos agora, os 50 anos. É o começo da industrialização do Brasil, se deu nos anos 70. Até 1970, nós tínhamos uma maior quantidade de população rural do que de população urbana. E especificamente no Paraná, nós tivemos um problema ali da geada negra no interior e tal, que acabou trazendo muita gente para Curitiba e para a região metropolitana. A criação da SIC, da Cidade Industrial de Curitiba, e da CIAR, da Cidade Industrial de Araucária, centrada na refinaria, a SIC e a CIAR são cidades industriais planejadas, feitas para gerar emprego e num processo de industrialização do Brasil, que culminou junto com o processo de urbanização. Então, até 1970, também o maior produto econômico nosso ainda era o café. E nós precisávamos nos industrializar. O Brasil é conhecido no mundo por ter uma industrialização tardia. E esse processo de industrialização planejado acabou saindo também em uma cidade conhecida pelo seu planejamento urbano. Curitiba sempre foi conhecida no Brasil por ser uma cidade que sempre se planejou muito bem nos seus planos diretores. E isso, de fato, acabou trazendo muita gente para Curitiba, uma cidade boa de morar, uma cidade gostosa, organizada, com um bom transporte coletivo, bem planejada. Mas por que se fala de uma nova fase? Como disse o Neco, até algum tempo atrás, a região de Curitiba tinha 80% da população da região metropolitana e a região metropolitana 20%. Hoje, especificamente, nós temos quase que um empate. Curitiba tem metade da população da região metropolitana, 1.800.000, e o restante da região metropolitana também tem 1.800.000 habitantes. Isso acaba trazendo um desafio para quem é gestor de cidades pequenas, médias, e da própria capital, que está no conjunto da liderança. Curitiba sempre liderou a região metropolitana por ser capital de estado, por ser uma cidade que tem universidades, que as pessoas vêm estudar aqui. Mas esse protagonismo está mudando aos poucos, porque as cidades da região metropolitana também estão com universidades, também são boas de morar, também têm uma qualidade de vida bastante boa para morar nas suas cidades. Então, esse desafio que tem resultado em soluções. Como falou bem o vereador Leônidas, os consórcios foram uma primeira solução, que é o consórcio do resíduo sólido, com Ressol, que é um problema sério, o resíduo sólido Sim. numa cidade urbana. Você tem que tratar do lixo, você tem que cuidar da drenagem, você tem que cuidar do esgotamento sanitário, você tem que cuidar da água, né? O meio ambiente. Aí o consórcio de resíduos sólidos ele acaba atendendo muito isso.
E a solução que surgiu agora, vereador, do consórcio de segurança pública, sim, está em estudo um consórcio de assistência social. Hoje nós vivemos quase que um resultado da pandemia, moradores de rua, pessoas que ficaram com deficiência econômica por conta da pandemia. Então isso é público e notório, acaba tendo essa dificuldade para lidar. Então nós precisamos cuidar das pessoas através da assistência social. Então, existe um estudo para a criação de um consórcio de assistência social. E a criação do Prometrópole, que foi presidido pelo Eduardo Pimentel no começo, pelo vice-prefeito, ex-secretário de cidades, deu uma experiência bastante interessante para o Prometrópole, com essa visão de Curitiba e regionalizada para as outras cidades. Agora é presidida pelo Vitor Choqueta, que era seu vice-presidente e acabou sucedendo ele no Prometrópole, que é um fórum de debates para soluções metropolitanos, desde o Cinturão Verde, quer dizer, 3.500.000 pessoas, às vezes, dependendo da avaliação, até 4 milhões de pessoas, se incluir mais algumas cidades, vereador Leônidas, precisam comer. Você tem uma das maiores aglomerados urbanos do país aqui em Curitiba, região metropolitana. Então, o Cinturão Verde, como vai ser? Ou nós vamos transformar as regiões próximas aqui de Curitiba em pequenas chacrinhas, em pequenos condomínios, às vezes até irregulares, menores do que o módulo rural mínimo. Curitiba não tem mais esse problema de área rural. Hoje o quadro urbano é 100% urbano. Mas as cidades da região metropolitana, elas são, via de regra, 20%, 10% do território quadro urbano, talvez acho que Pinhais é uma exceção, mas o restante são quadro rural, que tem pequenos agricultores, às vezes fornecendo hortifruti granjeiros, frutas, verduras, que fornecem o SEASA, e o SEASA alimenta essa quantidade enorme da população. Esse cinturão verde, ele vale ouro. Como que nós vamos administrar isso? E o Prometrópole tem debatido muito isso. A questão da água, agora a Sanepar também fez praticamente um consórcio reunindo a questão da resíduos sólidos, dos esgotamentos sanitários e da água. Então são debates interessantes, são soluções que nós precisamos virar a página da centralidade de Curitiba. Curitiba, embora seja capital, embora seja a centralidade da região metropolitana, ela também não pode arcar sozinha com essas soluções de mobilidade, de transporte coletivo. A AMEP existe, o Gilson tem atuado bastante nisso, está em andamento o PDUI, né, Neco? Para debater a região metropolitana. Então você tem uma institucionalidade debatendo a região metropolitana, através da MEP, você com um contrato, inclusive, você tem o Prometrópole através dos fóruns das associações, FIEP, FAEP, FEComércio, SEBRAE, todos debatendo, e as cidades da região metropolitana institucionalizadas. Os conselhos de desenvolvimento, a Araucária montou um conselho de desenvolvimento econômico, Fazenda Rio Grande, que é o Avança Araucária, Fazenda Rio Grande montou um conselho de desenvolvimento econômico, que é o Profaz, presidido pelo Gastão Gonchorovski. O São José dos Pinhais montou um conselho de desenvolvimento econômico para pensar a cidade e a região metropolitana, que é o SJ Prospera, presidido pelo Eliseu, que todos têm os apoios dos seus prefeitos e das suas câmaras. Então, eu acho que esse debate é uma hora da gente fazer isso que você está fazendo, vereador. Vamos debater a região metropolitana pelas comissões, pelo Poder Legislativo, que tem legitimidade para isso. E eu acho que é um bom debate esse começo de conversa ou essa continuidade da nossa conversa. Doutor, até só pedindo uma licença para o Alex, na nossa passagem aqui, doutor Simão, eu acabei não colocando e fazendo a citação que nós também temos, né, o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná, né, que é o COMESP, que era um consórcio metropolitano de saúde pública, que é presidido pelo Gerson Colodel, que é o prefeito do município de Almirante Tamandaré. Ele teve determinadas alterações e acho que é o primeiro consórcio multifinalitário, acredito, do estado do Paraná, que hoje, inclusive, não engloba não necessariamente só os municípios metropolitanos, até municípios do próprio litoral já estão dentro da participação desse consórcio. É um consórcio também muito forte, estabelecido pela relação dos municípios metropolitanos com a questão da área da saúde, mas que hoje já tem outras áreas que não só a questão da área da saúde. Também é um consórcio bastante relevante para os municípios, para os prefeitos. Maravilha, vereador. Vocês destacaram bastante essa questão da governança, né? Toda essa questão do histórico da região metropolitana. Vamos entrar em alguns temas específicos, porque acho que deu para entender, já quem está nos escutando, quem está nos assistindo, não dá para resolver nada sozinho. Correto. Né? Tudo junto. Vamos começar falando sobre a questão do meio ambiente, até, né? É um dos temas ali da comissão que o vereador está presidindo, e um dos temas até para a gente colocar, que é o Rio Iguaçu, um rio importante
eu diria para o Brasil até, né? Acaba sendo, né, um dos polos mais visitados do mundo, lá na foz dele, mas nasce aqui. E como é que é, né, tratar a questão das bacias hidrográficas que nos cercam, tendo o Rio Iguaçu como, né, grande referência, a questão da poluição, até porque está muito agora discutido a questão do meio ambiente, nas tragédias do Rio Grande do Sul, a gente vendo a importância disso, né, vereador? Temos que trabalhar junto, né, nessas questões, questão do meio ambiente, Rio Iguaçu. Só que isso também necessita planejamento e investimento. Essa aqui é a questão. A gente acaba não podemos ficar vivendo num processo de utopia, até a situação que você colocou, de quais são as realidades climáticas pelas quais nós estamos vivendo. E serve de alerta, né, Neco? Eu gostaria, antes do Simon falar, que ele tem se debruçado nesse tema há muito tempo. Sim. Ele vai discorrer com propriedade sobre essa questão do Rio Iguaçu, né, que é essa maravilha que você citou, que ele chega lá em Foz do Iguaçu, uma maravilha, mas ele começa aqui, o Rio Iguaçu, ele é um rio teimoso, né? Porque o rio normalmente ele deságua no mar, né? Então o mar está tão pertinho, mas ele resolve sair aqui da nossa Serra do Mar pro outro lado, né? E lá para o outro lado. E nessa intervenção que acontece aqui na metrópole, né? É onde nós temos o grande problema do Rio Iguaçu. Depois a natureza vai regenerando ele até chegar em Foz do Iguaçu. E esse é um tema muito importante e demonstra bem o que a gente está falando, que não tem como você cuidar do lado da margem de cá do rio, que é um município, e não cuidar da outra margem. É um trabalho que tem que ser feito junto, representa muito para nós e já há muito tempo vem sendo discutido. Em 2010, né, Simon, nós passamos infelizmente por um desastre ambiental muito grande lá com relação à Repar. E o Simon foi um batalhador, e depois ele pode até explicar a questão de ir atrás dessa multa, e esse recurso que pode futuramente e precisa ser utilizado para a recuperação dessa bacia tão importante que é a bacia do Alto Iguaçu. Dr. Simon, por favor. Neco, o Rio Iguaçu é o rio do Paraná, certo. É o rio do Brasil. As Cataratas do Iguaçu são o segundo destino turístico dos visitantes internacionais, vereador Leônidas. E você veja como o rio ele é teimoso, né, Neco? Porque o rio é o rio que mais dá dinheiro para o estado do Paraná. Porque a Copel tem 6 usinas hidrelétricas que fornecem energia para quase 10% do país com águas, com a força hidráulica do Rio Iguaçu. As 6 usinas que tem aqui abaixo, começando ali em União da Vitória, em Porto Vitória, fornece energia para quase 10% do país. Então, a Copel retira muito do seu faturamento bilionário vindo do Rio Iguaçu. A Sanepar tira a água do Rio Iguaçu e o faturamento da Sanepar é bilionário. As duas empresas do estado estão na CVM, estão na Bolsa de Valores com faturamentos bilionários, são públicos e notórios, inclusive os seus balanços de arrecadação e de receita. Então, a Sanepar retira muito dinheiro tratando a água, evidentemente, tem custo disso, né? Mas capta a água, trata a água e distribui a água, capta o esgoto, trata o esgoto e devolve o esgoto tratado para o Rio Iguaçu e para boa parte dos rios do Paraná. Mas é basicamente 40%, 30%, 40% da população está aqui, 30%, 40% da receita da Sanepar vem da bacia do Alto Iguaçu e do Rio Iguaçu especificamente, ou dos rios que compõem o Rio Iguaçu, o Rio Pequeno, o Rio Iraí, o Rio Atuba, o Rio Palmital. Inclusive, a primeira estação de tratamento de água da Sanepar começa ali onde o Rio Iguaçu recebe o nome, na BR-277, dividindo Curitiba com São José dos Pinhais. Ali naquele ponto, o Iguaçu, a Sanepar tem uma estação de tratamento de água e captação de água para distribuir para Curitiba. Falando especificamente sobre o desastre. E aí, voltando um pouquinho, né, o Rio Iguaçu, todo mundo sabe, a partir daquele momento da 277, ali ele passa a ser um rio que recebe toda a carga hidráulica e a poluição difusa da região metropolitana de Curitiba, indo se limpar ali em Balsa Nova, depois de passar pelos areais de Fazenda Rio Grande, de São José dos Pinhais e de Araucária. Ali em Balsa Nova ele já está limpo novamente e em Porto Amazonas ele já é um rio, vamos dizer assim, inclusive saiu uma matéria esses dias no Globo Repórter, né, mostrando que ali ele já é um rio limpo, pela força da natureza, né, Neco?
Porque se fôssemos por nós não temos feito muitas ações práticas, talvez algumas ações paliativas, mas não ações efetivas de cuidado com o Rio Iguaçu. Inclusive, quando veio essa questão do vazamento do petróleo, lá em 2000, né? Não foi 2010, foi em julho de 2000. Surgiu a oportunidade ali na venda da refinaria, em 2018, 2019, quando a refinaria foi anunciada à venda pelo governo federal anterior. Nós deliberamos, o prefeito Issan e eu, falou, Issan, vamos pedir o bloqueio da venda enquanto não se pagar a indenização, porque ainda havia possibilidades de recursos ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal. Falei, vamos pedir o bloqueio dessa venda até se pagar a indenização. E foi nós pedirmos o bloqueio, coisa de 30, 60 dias, a Petrobras iniciou os processos para o pagamento. Ficou mais um ano discutindo, que envolve várias associações, envolve o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o IBAMA e o IAT. Acabou ficando mais um ano e pouco para discutir. E, obviamente, o dano naquele momento do vazamento do petróleo foi só no Rio Iguaçu. Então, nós, como município, temos defendido e temos proposto, inclusive, para a SOMEC, para os municípios da região metropolitana que envolvem o Alto Iguaçu, e são quase todos, que esse dinheiro seja destinado ao Rio Iguaçu e destinado ao Alto Iguaçu, com a finalidade de criar-se, inclusive, um momento novo de integração para a região metropolitana. Hoje, a região metropolitana está integrada pela sua centralidade de Curitiba. Nós podemos integrar novamente a região metropolitana e por uma centralidade com olhar nos rios da região metropolitana. Hoje o Rio Iguaçu é um rio que as pessoas estão de costas para ele. E nós podemos olhar para o rio, criar ciclovias, criar parques, criar um desenvolvimento imobiliário, retirar pessoas que estão em áreas de ocupação irregular, em áreas de APP, em áreas indevidamente, inclusive com risco. E se soma a esse fato, porque essa discussão obviamente começou antes desse evento que aconteceu em Porto Alegre, se soma ao fato do momento atual, emergente e urgente que nós estamos vivendo, que é das mudanças climáticas. Sim. Quer dizer, saíram vários estudos e várias leituras por especialistas que se essa chuva acontecesse aqui na região de Curitiba, também causaria estragos expressivos na região metropolitana de Curitiba e em Curitiba. Então, lógico que esse fato novo, nesse período de discussão da destinação do dinheiro, acho que tem que ser levado em conta, e me parece que essa união da população de Curitiba, dos vereadores, dos poderes legítimos e eleitos e que representam a população da região metropolitana, em especial da Curitiba, eu acho que valem a pena tomar conhecimento, aprofundar nesse tema, vereador Leônidas, porque é um tema urgente e pode ser uma nova fase da região metropolitana de Curitiba. Ao invés da centralidade só na capital, você distribui um pouco dessa centralidade para as demais cidades, com foco nos rios e no meio ambiente do município. Vereador, até isso que o Simão está falando, recentemente a gente fez aqui na Câmara, né, a consulta pública para a população escolher aonde destinar os recursos na LDO. Sim. E o meio ambiente foi o grande campeão, né, dessa consulta, né, justamente acho que pela questão da tragédia do Rio Grande do Sul e vendo a importância de fazer políticas públicas eficientes quanto a isso, até por causa da questão climática. Aumenta a responsabilidade, né, da comissão, da vereança aqui em Curitiba para tratar desse tema. Se tornou um tema, na verdade é um tema extremamente relevante, mas quando nós falamos em nível de comunicação, o que é o exposto chama atenção, né? Então, com esse caso, realmente surpreendeu, acho que um pouco nesse momento, porque foi a primeira oportunidade que nós tivemos, tamanha devida, né, com demanda sobre, doutor Simão, as questões climáticas e também das questões ambientais. Existem diversos programas da própria Prefeitura de Curitiba, inclusive do plantio de árvores por parte do prefeito Rafael Greca, outras áreas de contenção e requalificação de alguns rios, como foi o caso do Rio Bacaxiri, entre outros exemplos que nós poderíamos ter aqui em Curitiba. Mas é um tema bastante também complexo. Então nós precisamos trabalhar dentro das experiências que nós temos enquanto poder público, enquanto poder legislativo, buscando essas experiências também metropolitanas dentro do cinturão verde que nós temos para fazer, porque nós temos que fazer uma avaliação ambiental num prazo de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos. Como nós falamos aqui com a Curitiba, hoje quase 1.800.000
habitantes, metropolitana quase 3 milhões e 600 num total, é muita gente para alimentar. Então nós temos que tomar cuidado em relação às questões das especulações imobiliárias, quais os espaços que a gente vai conseguir dar essas devidas garantias. Hoje nós temos um Ceasa, que são milhares de pessoas que participam por dia. Grande parte do processo que é vendido dentro do Ceasa hoje são oriundos de produtores metropolitanos, que nós temos para fazer esse caminho. Inclusive nós temos uma excelente relação com o Aider Bubitz, que é o presidente do Ceasa. Então a gente busca também ter um pouco desse entendimento. Inclusive até o Neco pode dar como exemplo, Gruba, a partir das questões ambientais dentro dos armazéns da família, Neco, através da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar, que buscava identificar dentro da região metropolitana, capacitar essas pessoas e os produtores para que pegassem todas as especificações necessárias, os selos necessários para comercializar também nos grandes centros, como é o caso de Curitiba. Aí você me pergunta, qual é essa relação com o meio ambiente? A partir do momento que nós possamos incentivar o pequeno produtor ou dar viabilidade para que ele possa vender o seu produto com qualidade, com quantidade, ele passa a ter a condição de não se vender aquele espaço e continuar como forma de produção para a grande Curitiba, que a demanda é muito alta, né, Neco? Sim, e muito importante esse tema. E até eu quero aqui abrir um parênteses em relação ao Comesp, que é esse consórcio que se tornou multifinalitário, que você já citou. Nós temos lá um grande desenvolvimento no sentido de sanidade de produtos de origem animal. Só citando um exemplo aqui do que é trabalhado. Então, os municípios sabem que eles têm o seu serviço de inspeção municipal, sim. Então, eles vão inspecionar, só que o produto, vamos supor lá, o embutido produzido lá pelo município de Ipiem, se ele tem o serviço de inspeção municipal, aquele produto só pode ser vendido dentro do município. Então, quer dizer, o produto é de sanidade boa para o município de Ipiem se alimentar, mas não é para o de Agudos. Que fica do lado. Do lado. Então, é uma legislação que vem sendo trabalhada, houve uma mudança e o consórcio agiu de uma forma a criar um trabalho de equivalência para fazer a inspeção a esses municípios. E esses municípios se integrando ao consórcio, são entes do consórcio, essa equivalência, essa inspeção, que está sendo um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Comesp, ele vai ter condição de vender em toda a região metropolitana, tendo o SUSAF, que é a certificação do Estado do Paraná, ele vai conseguir vender esse produto que ele produz lá em Agudos, Ipiem, no Paraná inteiro. E futuramente, um trabalho mais amplo, ter o CISB, que é a nível nacional, vender seu produto. Então, isso amplia essa possibilidade da venda desses produtos. E também no Prometrópole, que foi citado aqui, depois a gente pode esmiuçar um pouco do Prometrópole, se a gente tiver um tempo, a gente vem trabalhando com futuramente a gente ter uma marca da região metropolitana. Mas nós temos que trabalhar naquele lado mais forte da corrente, que é o consumidor. Então, para que o consumidor da capital, Simon, ele possa adquirir um produto que é da região metropolitana, que ele está possibilitando emprego e renda na região metropolitana. Por outro lado, esse produto tem que ter sanidade, tem que ter qualidade para ser vendido aqui. Então, são temas de desenvolvimento econômico que nós tratamos dentro do consórcio, que precisa criar. Na questão do emprego, eu até cito aqui, hoje nós vivemos na região metropolitana o pleno emprego, né? O vereador sabe que no dia a dia, muitas vezes as pessoas vinham pedir emprego, porque eles estavam necessitando de um emprego. Hoje está ao contrário, Alex. Os empreendedores nos procuram que eles precisam de pessoas para trabalhar, né? Nós estamos recebendo aqui imigrantes venezuelanos e de outros países que estão vindo cumprir essa mão de obra que nós temos aqui na região metropolitana, o pleno emprego. Só complementando e finalizando, para lembrar desse crescimento que o Simão citou aqui e o vereador também, a nossa região metropolitana tem a população maior que do Uruguai, por exemplo. Então, haja visto que nós representamos 1/3 tanto do número de habitantes, como também da economia do estado do Paraná. O Simon está louco para falar, mas eu já vou colocar uma pergunta para você, Simon. O Neco até falou da questão da Prometrópole. Vamos esmiuçar um pouco mais da Prometrópole? Por favor. E na linha de geração de emprego, né? A gente já começou falando aqui sobre desenvolvimento sustentável, a importância de garantir o emprego
no Cinturão Verde. Isso. Vai garantir a alimentação de toda a região, uma alimentação de qualidade. Mas também essa questão, né, socioeconômica. Como que, né, toda essa governança metropolitana trabalha para a geração de emprego. O Neco acabou de citar que nós estamos aqui com um pleno emprego, que é sempre uma boa notícia. Né? E acaba atraindo pessoas de outros locais. Como que a Prometrópole trabalha essas questões todas de pleno emprego, desenvolvimento sustentável, geração de novos empregos e até absorção de imigrantes vindo para a região. Deixa eu dar... Esse dado que o Neco colocou, Alex, é muito interessante. Maior que o Uruguai, mas é maior também que 3 milhões e 600, é maior que o estado do Mato Grosso inteiro, que é um estado hoje que assumiu, inclusive, a posição de liderança agrícola do país. O estado inteiro tem a população aqui da região metropolitana de Curitiba. E vou dar mais um dado na questão do emprego da região metropolitana. Curitiba e Araucária são as 2 maiores cidades, economicamente falando, do estado do Paraná. Em emissões de nota fiscal, que é um critério de distribuição de receitas tributárias, do qual os municípios têm quota à parte, Curitiba emite de valor adicionado quase 55 bilhões de reais, Araucária 50 bilhões de reais. Desses 55 bi, aproximadamente uns 40 bi em Curitiba é da área do comércio, dos serviços, prestação de serviço e comércio. Sim. Em Araucária, esses 40 bi é da indústria. Então é Repar, que é a grande indústria do Paraná, né? A refinaria, mas lá você tem a CSN, você tem a Gerdau, você tem a Novozymes, a Bernec, a Impress Decor, a M do Brasil, que são grandes indústrias multinacionais e nacionais do Brasil, que geram muito emprego. Inclusive, a Araucária é conhecida porque os moradores que trabalham nessas grandes indústrias são de Curitiba, não são de Araucária. São empregos mais bem remunerados, médio remunerados, acabam atraindo... A pessoa mora em Curitiba, trabalha em Araucária e volta a morar em Curitiba. E os serviços e os empregos gerados no comércio de Curitiba geralmente são de moradores da região metropolitana que têm que se deslocar para o comércio, os atendentes, o garçom, o porteiro, que vem da região metropolitana, vai para Curitiba, e você tem daí uma classe média que mora em Curitiba e fica em Curitiba. Então é muito interessante essa dinâmica da região metropolitana das 2 grandes cidades economicamente fortes do estado do Paraná. Como que você pratica o desafio de gerar emprego e qualificar as pessoas? Então isso atrai muita imigração. Como você falou no começo, o meio ambiente não respeita fronteiras e o trabalho também não. Você não pode proibir um curitibano de trabalhar em Araucária ou um araucariense de trabalhar em Curitiba. Então, ela não respeita fronteiras e onde você tem emprego, você se desloca e vai. O Prometrópole, eu tenho visto isso. Primeiro, esse esforço do Cinturão Verde para que as pessoas possam trabalhar onde moram. Não precisa se deslocar aqui para Curitiba. A qualificação, então tem um cuidado muito grande, principalmente com o Sebrae, do empreendedorismo, e hoje o Vitor Tioqueta é o presidente do Sebrae, o diretor, e também o presidente do Prometrópole. Eu vejo um cuidado muito grande de Curitiba com a região metropolitana. Então Curitiba tem um desenvolvimento intelectual dos seus servidores, um desenvolvimento intelectual dos seus políticos, que transcende, inclusive, a região metropolitana. Então, eu tenho visto muito cuidado do prefeito Greca com a região metropolitana, tenho visto muito cuidado do prefeito Eduardo Pimentel com a região metropolitana, enquanto ele secretário das cidades. Tenho visto um cuidado do Leversi, que é o secretário da região metropolitana. Temos uma secretaria própria em Curitiba, né? Hoje, que é o Leversi, que é o nosso secretário, faz um trabalho extraordinário aí também. Eu tenho visto esse cuidado, e o Prometrópole tem como fórum estudado todos esses assuntos, desde a qualificação do emprego, do empreendedorismo, do cuidado com o Cinturão Verde, para que as pessoas fiquem na moradia. Então, esse cuidado... Deixa eu só fazer uma retificação para que não fique como crítica a questão da poluição do Rio Iguaçu. Eu acho que Curitiba é a cidade ecológica, é uma cidade que está à frente do mundo, inclusive nos parques. Ela é conhecida, são parques de drenagem, o Parque Barigui, o Parque Tanguá, o Parque Tingui. São grandes parques que ajudam a cuidar dos rios de Curitiba. Então, não se trata de uma crítica. Eu estou constatando um fato como desafio, para que nós, em conjunto, como foi dito também pelo vereador Leônidas, possamos achar soluções para esses problemas que nós temos. Inclusive, é um critério da administração pública e da boa administração pública, um bom planejamento, a realização desses
desse planejamento, a correção do que não dá certo para você fazer novamente. Inclusive é um ciclo, né, de administração que é o PDCA. Então, esse planejamento de Curitiba foi bem feito, a execução foi bem feita com os parques, com o Jardim Botânico, os parques Barigui, os parques de drenagem. São José segue o exemplo, Pinhais segue o exemplo, nós também temos um parque lá, que é o Parque Cachoeira, mas nós precisamos de um esforço maior para que possamos agir nesse problema que nós temos, que é a questão do meio ambiente aqui na região metropolitana como um todo. Bom, a comissão obviamente tem tratado bastante questões de meio ambiente, né, vereador? Sim. Né, até fizemos um trabalho agora, o Simão voltou na questão dos rios, né, sobre um podcast que a gente apresentou, né, sobre a questão dos rios de Curitiba, porque historicamente, né, os rios eram usados para levar os dejetos da cidade. Então tem essa formação histórica que Curitiba tem trabalhado, né, a questão, como você falou, dos parques para evitar alagamentos e tal, e se modernizando nessa questão de meio ambiente, coisa que 50, 100, 200 anos não tinha essa preocupação. Vou passar agora para uma outra questão que o Simão também abordou, que talvez seja a mais visível para todos, a mais falada, que é a questão do transporte, esse fluxo pendular que eu vou chamar agora de mão dupla. Tem pessoas morando em Curitiba, trabalhando em municípios da região metropolitana, e aquela mais clássica, talvez, né, das pessoas morando na região metropolitana, vindo para Curitiba. Vereador, como é que é lidar com essa questão do transporte, né? Uma necessidade tremenda para isso, né? As pessoas têm esse direito de ir e vir, e sem o transporte a gente não consegue integrar nada daí, né? O debate do transporte é um tanto quanto complexo, né? Tanto a relação quanto ao custo, quanto ao benefício, quanto às condições, quanto aos processos licitatórios, e acho que inclusive que o próprio Neco, o Dr. Simão, pode passar, porque nós temos algumas previsões futuras, já inclusive meio imediatas, que competem, inclusive quanto à questão do transporte metropolitano, inclusive o tempo que nós teremos aí para os municípios que possam se adequar até determinada situação, né, Neco? É isso mesmo. O transporte é um tema, quando se fala-se integração, né, como eu falei anteriormente, é o tema que mais se fala, a integração do transporte. Então nós temos essas linhas metropolitanas que, então, até no começo a gente comentou que nós estamos vivendo um momento fundamental, porque nós temos tanto a execução do PDUI, que às vezes as pessoas dizem que isso é pro forma, o Estatuto da Metrópole e tal, mas é efetivo que você vai colocar ali as políticas públicas, é aquela frase, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar tá bom. Então, nós temos que saber para onde a gente quer ir. E Curitiba, como o Dr. Simão falou, nós temos práticas de boas políticas de planejamento. Então, o PDUI vem para nortear esse desenvolvimento. Ele está numa etapa de diagnóstico e vem uma segunda etapa, inclusive, de que vai ser questionado que alguns municípios que estão na região metropolitana, eles não têm os pré-requisitos dentro da lei do Estatuto da Metrópole para ser região metropolitana. Talvez essa região metropolitana seja até, digamos assim, reduzida, né, nesse estudo. Mas especificamente do transporte também. Nós sabemos que a RIT, que é a rede integrada do transporte das linhas metropolitanas, ela já existe há muito tempo e essas linhas estão a título precário, ela não tem uma licitação. E agora está sendo debatido a licitação, está em andamento, inclusive todos os municípios estão sendo chamados no Ministério Público. Nós recebemos há poucos dias também na SOMEC a comunicação do Ministério Público para nos, digamos assim, ser partícipes dessa discussão, da qual nós já estamos, junto com a MEP, que o Gilson, que vem fazendo um grande trabalho nesse sentido, que porque o que vai acontecer daqui para frente? Com essa nova licitação, serão licitadas apenas as linhas metropolitanas. Dá um exemplo aqui para todos. Então, vamos pegar a Fazenda Rio Grande. O ônibus, a linha metropolitana, ela vai sair do terminal da Fazenda e vai vir, por exemplo, ao terminal do Pinheirinho, que vai integrar Fazenda Rio Grande com Curitiba. Acontece que a linha que existe hoje, em alguns municípios, em vários municípios, ela faz a linha interna do município, como é o caso da Fazenda Rio Grande. Então, essa linha interna, ela não vai existir mais como existe hoje através da RIT, ela vai ser responsabilidade do município. Então, esse é um tema que está sendo debatido, porque também o prefeito
da Fazenda e sua equipe coloca o seguinte: aquele cidadão que lá no Jardim Veneza da Fazenda Rio Grande pega o ônibus, que é o metropolitano, e ele vai a Curitiba normalmente, ou mesmo Araucária, ou algum município. 90% deles. Nessa mudança, esse transporte vai sair do Veneza, vem até o terminal e depois ele vai pegar o ônibus metropolitano para vir até a capital. Então, esse usuário, ele é um usuário metropolitano. Ele está ali porque ele precisa do seu trabalho na capital. Então, ele não é um usuário interno da cidade da Fazenda Rio Grande. Correto. Né? Então, esse debate, e daí foi colocado pelo nosso presidente Bill e foi deliberado que após essa licitação nós teremos 2 anos de carência para que possam ser efetivadas essas linhas assim como estão sendo licitadas. E que também haja a possibilidade de haver uma determinada integração, inclusive de bilhetagem, para esses municípios que ainda não têm essa condição. O Simo pode falar com propriedade do município de Araucária, e que lá a tarifa é um valor bem diferenciado. Hoje nós temos a tarifa... é 5,50 do transporte metropolitano, de 98% das linhas metropolitanas. Apenas 2% que é em municípios mais distantes, que é R$ 6,00 o valor da tarifa. Esse 5,50 para ser esse valor, ele é subsidiado pelo governo do estado em mais ou menos 14 milhões de reais por mês para conseguir. E os municípios que conseguem a tarifa interna e também integrada, eles botam subsídios dos cofres públicos, como é o caso de Araucária, que o Simão pode falar também. Então, esse é um tema que está sendo debatido nesse momento, é importante, e eu quero agradecer novamente ao vereador Leônidas, parabenizar pelo trabalho, porque as pessoas, de repente, o curitibano dizem, mas o que eu quero estar discutindo aqui? Problemas de Araucária. Mas reflete diretamente na vida dele. Às vezes, a própria diarista que trabalha com ele, ela depende desse transporte para chegar. A pandemia nos mostrou toda essa questão metropolitana também. Assim, mão de obra de serviços, produtos que são, né, produzidos na região metropolitana. Sim. E, enfim, né, toda uma cadeia de valores que, se ela desmanchar, muita coisa a gente vai perder. Simon, vamos lá. A questão de Araucária, transporte, a gente está com o tempo já um pouco estourado, pedir para ser um pouquinho rapidinho, por favor. Transporte coletivo, como disse o vereador Leônidas, é um assunto complexo. Sim. Houve uma mudança constitucional, colocando o transporte coletivo como um direito social, depois daqueles movimentos de 2013, que resultou, inclusive, na cassação, no impeachment, né, da presidente Dilma. Quando você coloca o transporte coletivo como um direito social, você tem que dar um novo olhar para ele. Nós, quando assumimos a gestão lá em 2017, junto com o prefeito Issan, nós entendemos o transporte coletivo como um grande diferencial social. Então, por isso, nós colocamos muita carga na redução do valor da tarifa. E subsidiamos a diferença do custo que existe, que é um custo alto. Nós somos uma cidade industrial, funciona 24 horas, são 3 turnos via de regra, então você tem que ter segurança e um transporte eficiente. É uma cidade um pouco, evidentemente, menor que Curitiba, né? Nós temos 100 ônibus coletivos, me parece que Curitiba tem 1.500 ônibus no total. Nós temos um quadro urbano menor, 80 quilômetros quadrados, Curitiba tem 450, um pouco mais de quilômetros quadrados, então você tem, toda urbana, né? Então você tem esses diferenciais que nos permitiram, nós atuamos com muita força administrativa também, nós tínhamos uma estatal lá que custava muito aos cofres do município, essa extinção da estatal levou à economia, nós combatemos muitos desvios que existiam por falhas de fiscalização. Essa falha de fiscalização também gerou uma redução de custo e nós redistribuímos todo esse custo em favor do usuário. Nós saímos de 17 mil usuários dia em 2017 para quase 70 mil usuários dia agora. Então houve um crescimento, isso favorece o meio ambiente, favorece a mobilidade, você diminui carros na rua e por aí vai. Mas você tem que ter um olhar voltado para o social. O desafio que o Gilson tem enquanto presidente da AMEP,
o Geni aqui como presidente da Urbs, o prefeito Greco, o prefeito Eduardo. Para a solução dessa questão, depende do apoio do governo federal, depende do apoio do governo estadual, sem dúvida nenhuma, e de um grande mãos dadas entre os municípios da região metropolitana. É um fato esse movimento pendular, não tem como você discutir com um fato, esse movimento pendular existe e nós precisamos achar soluções para mitigá-los, ou com subsídio, ou com mais investimento. Às vezes dinheiro é uma solução, vereador Leones, para solucionar a questão do transporte coletivo ou para mitigar os problemas dele, né? Vereador, até nessa questão do transporte, né, Curitiba revê os seus contratos ano que vem, né, de concessão, 2025. Mas tem que pensar ao mesmo tempo, e é um desafio, né, aqui para a Câmara de Vereadores, para os nossos representantes, ver também essa questão da região metropolitana, como, né, o Neco e o Simon colocaram, a importância dessa questão pendular. Essa agora é uma obrigação essa questão do Ministério Público com a concessão de transporte transporte Deixa eu até responder essa dúvida, porque nós tivemos uma reunião dias atrás ou meses atrás, mudou o procurador-geral, né? Era um procurador, entrou outro. O Ministério Público do Paraná tem atuado muito firmemente nas suas funções institucionais, que é fazer cumprir a Constituição, fazer cumprir a lei. O transporte metropolitano, por força da Constituição, é uma responsabilidade do Estado, por ser um transporte mais custoso. O transporte interno urbano é responsabilidade dos municípios pela competência constitucional. Como que você integra isso numa região conurbada como é Curitiba e região metropolitana? Esse é o grande desafio. O Ministério Público tem atuado para isso. Então, essas reuniões têm buscado também uma solução que seja adequada financeiramente, orçamentariamente, de acordo com a capacidade dos municípios. Da arrecadação. Os municípios têm muita dificuldade, você joga muitas obrigações para os municípios pequenos e médios que às vezes não dão conta. Nós, o Araucária, temos a sorte de ter uma economia bem estruturada, fruto de um planejamento federal. E local também e estadual. Mas foi uma cidade planejada, feita para ter essa arrecadação, contribui com o Estado muito e também tem condições de fazer isso. Mas municípios pequenos e municípios médios, às vezes, têm a competência, têm a obrigação e não têm recursos. Isso é um fato também e o Ministério Público tem compreendido isso. Tem feito termos de ajuste de conduta, tem sido muito compreensível com os municípios pequenos e médios, né, Neco? Eu tenho visto isso do promotor que nos atendeu, inclusive a gente acaba sendo usado como exemplo, mas é um desafio mesmo essa questão orçamentária e financeira. Exatamente, só tinha até marcado inclusive aqui que nós temos esse maior problema, porque assim, a partir das linhas de transportes municipais, vai muito do nível da arrecadação do município para que possa conseguir viabilizar ou não o subsídio dentro daquela situação. Então nós podemos ter alguns municípios que tenham essa condição, mas o município ao lado não tem. Como que vai integrar esta tal possibilidade? Então acho que foi mais ou menos esclarecido aqui pelo Dr. Simon. E claro que para o próximo ano 2025 nós temos aí a revisão da questão do transporte da cidade de Curitiba. Acho que é um tema bastante complexo que deve ter, com certeza voltaremos aqui no podcast em outras oportunidades para que podemos falar sobre esse assunto. Maravilha, já estão convidados para voltar. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos, Neco, Simon, obrigado por estarem aqui. Venham mais vezes no CMC Podcasts, porque tem muito tema da região metropolitana para a gente tratar, né? Vereador, obrigado pela sua participação aqui, por trazer esse tema tão rico para todos os curitibanos entenderem, né, que uma vizinhança forte é uma vizinhança melhor, não só para Curitiba, para todo mundo, né, essa integração e que é tratado aqui, né, na Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos. Muito obrigado, e acho que exatamente o tema é esse, que nós temos que avaliar que o desenvolvimento sustentável metropolitano é a garantia também de qualidade de vida para a cidade de Curitiba. Muito importante. Obrigado, Neco, meu agradecimento. Ao agradecer o Neco, quero agradecer também ao nosso prefeito Bill da SOMEC. Obrigado, doutor Simon, pela sua expertise e experiência. Guba, valeu, acho que foi muito importante esse debate e que nós possamos ter cada vez mais um desenvolvimento sustentável metropolitano e com respeito ao meio ambiente. Legal, quero agradecer quem estava acompanhando ao vivo aqui a nossa conversa, a Arielle, o Matheus e, desculpa, eu não sei seu nome. O Júlio. Isso, o Júlio e também o Michael, nosso estagiário, que está fazendo os cortes na transmissão. Beleza. Terminar agradecendo a quem nos assistiu, nos escutou. Siga a gente nas redes sociais, Spotify, YouTube. No YouTube, ativa o sininho, favorita lá, assim a gente não perde papos legais que a gente tem aqui no CMC Podcasts. Um abraço a todos e todas e até a próxima.